A gente acompanha agora a análise dos principais fatos políticos da semana com Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Pelo jeito, quanto mais próximas ficam as eleições, mais animado o ambiente aí em Brasília? Olá. É verdade, faltam 30 dias para a eleição e a novidade dessa semana foi a confirmação pela Justiça Eleitoral do impedimento de o eleitor, no ato de votar, estar com o seu próprio celular. Tem um amigo muito desconfiado que me disse que vai exigir do mesário um recibo com as características do telefone e a hora em que o telefone foi, digamos, entregue ou apreendido, né? Porque ele pode estar lá dentro, se demorar um pouco na hora de votar, e se aparecer mensagem ou postagem ou mesmo uma transferência bancária naquele horário, né? É um amigo desconfiado. Agora tem outra questão também, né? Porque se a pessoa não quiser entregar o celular, aí ele vai ser impedido de votar? A Constituição diz que todo poder emana do povo. E aí, no artigo 14, diz o seguinte, que a soberania popular será exercida pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Eu diria, igual para todos os que tiverem celular e os que não tiverem celular, né? O voto é obrigatório, mas também é um direito, né? Será que existe a possibilidade de cassar esse direito? De impedir que o eleitor cumpra a sua obrigação, se ele quiser permanecer com seu celular? O argumento é que é para proteger o sigilo do voto. Mas eu pergunto, o eleitor não é dono de seu próprio sigilo? Se ele quiser fotografar o voto, né? Se ele quiser contar para todo mundo em quem ele votou, ele pode. O que ele não pode é revelar o voto dos outros, né? A Justiça Eleitoral pode. Então, é um caso a ser pensado. E por falar em sigilo, soube-se nesta semana que a quebra de sigilo bancário e bloqueio de bens de 8 empresários não havia sido pedida por gente da Polícia Federal. Acontece que antes disso houve um pedido daquele senador que rotineiramente movimenta o Supremo, da rede, Randolfo Rodrigues, né? Tem um senador e 2 deputados e movimenta o Supremo. E ele sugeriu isso. Quebra de sigilo bancário e fiscal, como se houvesse um crime financeiro praticado entre os 8 empresários, né? É uma coisa muito, muito interessante. O ministro Alexandre de Moraes, que mandou bloquear a conta bancária e quebrar sigilo bancário, alega que eles têm um saldo muito alto no banco com o potencial de financiar um golpe. Então, todo mundo que tem saldo bancário alto é suspeito, né? Uma coisa incrível, né? Mais um caso de crime de opinião. E tem uma agravante, né? A Constituição, no artigo 5º, que é a cláusula pétrea, lá na linha 12, diz que é inviolável o sigilo de dados telefônicos, né? É inviolável, né? E, no entanto, alguém violou, porque o próprio WhatsApp manda mensagem para a gente dizendo, olha, todas as mensagens são criptografadas, ninguém pode ler, nem mesmo o WhatsApp pode ler ou interpretar ou ver imagem, nada, né? Mas houve a violação. E lá na Constituição, também no artigo 5º, na linha 56, né, diz que é inadmissível a prova obtida por meios ilícitos. Então, fica difícil a gente entender o que está acontecendo, né? Tudo isso, assim, e ao desamparo do Senado, que poderia agir sobre isso, mas está lá, o presidente do Senado fica passivamente observando o panorama, né? Agora, até o padre Paulo Ricardo, que é um pregador da doutrina católica, muito popular, está sendo, a notícia chama de monitorado, é um eufemismo para vigiado, né? Espionado, né? Nas suas postagens no Telegram. Já é pela segunda vez, né? É duplamente, porque ele já estava entre os 100 maiores do Instagram, que estava sob vigilância do TSE, né? Agora ele especialmente
Imagina só, né? Também a despeito do que diz a Constituição, no artigo 5º, se não me engano, é a linha 6ª, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. A gente está assistindo a cada dia a Constituição ser simplesmente ignorada. E foi criado um núcleo de inteligência no TSE. Eu falei há pouco no termo vigilância, né? Parece que isso agora era só que faltava para ficar bem parecido com a ficção do George Orwell, o 1984, né? Esse núcleo de inteligência tem 3 coronéis da PM, 3 integrantes do TSE fazendo parte, né? É para fazer a coleta de informações de segurança para combater a violência nas eleições, né? Acho que a polícia tem elementos para fazer isso normalmente, né? Aí eu fico pensando no DOPS, foi criado em 1924, foi muito usado na ditadura Vargas e nos anos de governo militar, né? Depois, lá por meados dos anos 80, foram desativando e transferindo para a Polícia Federal até algumas funções do DOPS, né? Aí eu falei em Polícia Federal, eu fico imaginando como as notícias daqui do Brasil chegam no resto do mundo, na Ásia, Estados Unidos ou Europa. Imagina, chega na Europa a notícia de que a Polícia Federal entrou à noite na casa de um deputado e prendeu o deputado. A Polícia Federal prendeu o presidente de um partido político. A Polícia Federal prendeu jornalistas, né? A Polícia Federal fez busca e apreensão nas casas de 8 conhecidos empresários. A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa e consultório de 2 médicos, cientistas, pesquisadores. Como é que essas notícias chegam lá, né? Polícia Federal administrativamente está subordinada ao presidente da República. Aí a conclusão é que o presidente da República que está mandando, o presidente da República é um déspota, né? E aí faz manifestos lá, o presidente da República não respeita a liberdade de imprensa. Aí o pessoal daqui, que está omisso, que não fala nada sobre isso, que está silencioso, aí quando vem o eco de tudo isso, atribuindo isso ao presidente da República, aplaude. É a criação da narrativa. É uma coisa muito estranha isso, né? Eu acho que está na hora de a gente pensar a respeito. Alexandre, você citou a prisão de um presidente de partido, deve ser Roberto Jefferson. Ele não era candidato à presidência da República? Era, né? Nesta semana, o Tribunal Eleitoral negou o registro da candidatura dele sob o argumento da lei da ficha limpa. Ele foi condenado no Mensalão. Foi indultado em 2016, mas permanece inelegível até o fim de 2023. Irônico, né? Foi ele que denunciou o Mensalão, que abriu aquela caixa de Pandora em que saíram todos os males. Nós conhecemos todos os males da corrupção. Ele tirou Zé Dirceu do governo, né? Só que em lugar de ser homenageado por isso, ele foi condenado, né? E embora a condenação tenha sido desaparecido com indulto, né? Ficou a mancha, ficou a marca. Ele não pode ser candidato. Não tem como a gente não comparar o indulto com a anulação. A anulação é muito mais forte, né? Porque o Supremo anulou os processos em que houve condenações em 3 instâncias, né? De um candidato à presidência da República. Ele não foi afetado pela lei da ficha limpa, né? Não tem como a gente não comparar, né? Fico tentando imaginar o que estudantes de direito devem pensar de tudo isso. E teve mais julgamentos no TSE, já agindo nessa reta final. Trabalhando muito, né? O PT pediu para a campanha de Bolsonaro retirar uma citação que insinua uma ligação entre o PT e o PCC, né? A ministra relatora, ministra Maria Cláudia, negou liminar,
dizendo que tinha aquela frase do diálogo cabuloso, tinha o depoimento de Marcos Valério, né, sobre a morte de Celso Daniela e tal, e não deu. Só que foi a plenário. Aí o ministro Lewandowski puxou voto contra isso, né? Foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Moraes, e acabou 6-1, né? E os outros 3 ministros que não são oriundos do Supremo. 6-1, e a campanha de Bolsonaro teve que retirar essa ligação PT-PCC, né? Por outro lado, um pedido da campanha de Bolsonaro para retirar uma citação em que Lula diz que Bolsonaro é genocida, a ministra Carmen Lúcia, relatora, não concedeu, né? Vai permanecer, né? Como a gente sabe, genocídio é um crime. Atribuir crime a alguém, se ele não for criminoso, é o crime de calúnia, né? E como todos sabemos, o que tem de mais próximo de genocídio aí é negar tratamento de uma doença, né? Mais do que isso, é uma crueldade muito grande. Mas, enfim, resta registrar que um dos coordenadores da campanha de Lula, do PT, Jacques Wagner, se tornou réu na justiça na Bahia por uma questão ainda que vem lá da Lava Jato. 30 milhões da Odebrecht num caso com a Companhia de Saneamento da Bahia. E as comemorações pelos 200 anos da independência, Alexandre? Foi a semana em que começou a Semana da Pátria, do dia 1º ao dia 7, nos 200 anos da independência. Uma grande comemoração. E 2 de setembro, é preciso que se diga que foi o dia que a princesa regente Maria Leopoldina de Áustria, que ficou regente de 13 de agosto até 15 de setembro, enquanto o príncipe Pedro viajava para São Paulo, né? Ela ficou chefe de governo, presidente do Conselho de Ministros, reuniu o Conselho de Ministros e fez uma defesa da separação do Brasil de Portugal. Ao mesmo tempo, redigiu uma carta, mandou para o príncipe dizendo que ele tinha que declarar logo a independência, né? Então, independência é feminina, é leopoldina, a austríaca que abraçou a nacionalidade brasileira, a nação brasileira como sua, né? E neste 2 de setembro, não sei se alguém depositou flores no mausoléu do monumento lá do Ipiranga. Hoje está fazendo 200 anos que a princesa Leopoldina tomou a iniciativa da separação de Portugal. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.